Fala, Protein Lovers! Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista, e há mais de 2 décadas eu acompanho a indústria da proteína por dentro. Esse é o Whey Agro, o canal onde a proteína animal ganha voz. Hoje eu quero falar sobre um tema que parece distante, mas está no prato de todo mundo. Já se perguntou por que a proteína animal deixou de ser apenas um produto agropecuário e passou a ser uma questão de segurança alimentar global? Eu vou responder isso para você, Protein Lovers. A pergunta não é se o mundo vai precisar produzir mais alimento. Isso já está dado. A pergunta é outra. Quem vai conseguir produzir proteína com escala, sanidade, eficiência, preço competitivo e confiança internacional? Porque no século XXI, alimentar uma população não é apenas plantar mais, criar mais, exportar mais. É controlar risco sanitário, é dominar tecnologia, é ter logística e cumprir regras internacionais. É preservar a reputação, é garantir previsibilidade. Isso tudo em um mundo cada vez mais estável. E aqui que vem a provocação. A proteína animal não é só comida. A proteína animal é infraestrutura de segurança alimentar global. Parece forte pra você? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso agora. Vou abrir essa caixa. Quando a gente fala em segurança alimentar, muita gente apenas pensa em qualidade, ter comida suficiente, mas o jogo é mais complexo. Segurança alimentar envolve disponibilidade, acesso, qualidade nutricional, estabilidade de abastecimento e confiança no sistema produtivo. Não basta ter comida, ela precisa chegar, precisa ser segura, precisa ter valor nutricional, precisa caber no bolso e precisa estar disponível, mesmo quando o mundo entra em crise. Guerra, inflação, quebra-safra, doença animal, problema logístico, barreira sanitária, mudança climática, alto no custo dos insumos. Meu cara, tudo isso pode mexer com o preço e com a disponibilidade do alimento. Carne, leite, ovos, pescado, derivados, não são apenas itens de consumo. Eles representam proteína de alto valor biológico, micronutrientes importantes e cadeias produtivas que movimentam emprego, renda, comércio internacional, ciência, tecnologia e abastecimento. E aí, achou que é mole? Olha só o tamanho da responsabilidade. Segundo organismos internacionais, centenas de milhões de pessoas ainda enfrentam fome no mundo e bilhões delas vivem em algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, estamos falando de um planeta que ao mesmo tempo precisa produzir mais, desperdiçar menos, melhorar a qualidade das dietas e tornar o alimento mais acessível. Agora vem comigo. Junta isso com outro movimento. A população cresce, a renda aumenta em várias regiões, a urbanização muda hábitos de consumo e países em desenvolvimento passam a demandar mais proteína de origem animal. E não é por luxo não, meu cara, mas porque quando a renda sobe, a dieta muda. Foi assim em vários mercados, em muitas regiões da Ásia, da África, da América Latina, do Oriente Médio. Então, quando alguém diz que a proteína animal é só uma escolha de consumo, essa pessoa está olhando para uma parte muito pequena do tabuleiro. No tabuleiro inteiro, ela é nutrição, ela é comércio, saúde pública, diplomacia, tecnologia e estabilidade social. Então, quando a gente fala em proteína animal, o que está em jogo não é apenas vender mais carne, mais ovos, mais leite, pescado. O jogo está muito além disso. O que está em jogo é a capacidade de manter cadeias alimentares funcionando sob pressão. E pressão é que não falta, viu? Vamos pensar um exemplo simples. Um foco de influenza aviária em uma região produtora não afeta apenas aquela granja. Para poder acionar protocolos sanitários, pode suspender exportações, pode gerar embargo temporário, pode mexer com o preço e pode deslocar a demanda para outros países. Pode afetar contratos, pode criar ruído reputacional e pode colocar governos, empresas e produtores em modo de emergência total. Isso na teoria não. É bastidor real de uma indústria que trabalha com margem, escala e risco o tempo inteiro. Vamos pegar outro exemplo? Para pensar comigo. Quando o custo do milho e do farelo de soja sobe, a ração encarece. Correto? Quando a ração encarece, a produção fica mais cara. Quando a produção fica mais cara, alguém paga essa conta. Eu, você, todo mundo. Não estou reservando só para quem consome não. Pode ser o produtor, pode ser a indústria, pode ser o consumidor. Mas a conta chega. E se chega no consumidor de baixa renda, a discussão deixa de ser apenas agropecuária. Ela vira segurança alimentar. Porque proteína animal acessível, como a gente produz aqui no Brasil, tem impacto direto nas dietas das famílias. Agora, olha a camada internacional. Um país pode produzir muito, mas se não tiver sanidade reconhecida, não acessa mercados estratégicos. Se não tiver rastreabilidade, perde competitividade. E se não tiver controle de resíduos, perde confiança. Se não tem governança, abre espaço para barreiras. E se não comunicar bem, meu cara, a conta chega também. Dá espaço para que as outras pessoas possam contar sua história. Quando o setor não conta a sua história, alguém conta por ele. Normalmente pior, normalmente com menos contexto e quase sempre com mais barulho. E é aqui que entra uma leitura que para mim é central. A proteína animal
animal virou uma das indústrias mais estratégicas do mundo. E é exatamente nesse ponto que a proteína animal entra no centro da discussão, porque ela fica no cruzamento de 5 grandes agendas. Vamos lá pensar nessas agendas? A primeira é a agenda nutricional. O mundo não precisa apenas de calorias, precisa de dietas mais completas. E a proteína animal, quando produzida com responsabilidade e consumida dentro de dietas equilibradas, tem um papel importante na oferta de nutrientes. Não é uma conversa simplista. Não é carne contra a planta, não é água contra meio ambiente, não é nada disso. Não é produção contra a saúde. Essa é uma discussão pobre, porque a discussão real é outra, meu chapa. Para pensar como diferentes fontes de alimentos podem compor sistemas alimentares mais eficientes, acessíveis e sustentáveis. A segunda agenda é a sanitária. E é aqui, meu amigo, é aqui que o setor da proteína animal vive uma realidade que muita gente fora não consegue enxergar. Sanidade não é detalhe técnico. Sanidade animal é um patrimônio, principalmente no Brasil. É o nosso grande patrimônio. É um patrimônio nacional. Sanidade é passaporte comercial, é proteção de mercado, é reputação internacional. Isso a gente tem de sobra. Além disso, sanidade é continuidade do abastecimento, é você garantir confiança. Uma doença de notificação internacional, por exemplo, pode mudar o fluxo global da proteína em questões de horas. E por isso, biosseguridade, vigilância, diagnóstico, vacinação, controle de trânsito, defesa agropecuária e resposta rápida não são burocracias, não. São parte da infraestrutura invisível que protege o alimento. E a terceira agenda é tecnológica. Isso a gente tem de sobra. A proteína animal moderna não é aquela imagem antiga, romântica e simplista do campo. Hoje, no nosso complexo, existe genética, nutrição, de precisão, ambiência, existe automação, rastreabilidade, inteligência de dados, existe melhoria de conversão alimentar, existe redução de perda, existe controle de qualidade, existe uma indústria trabalhando para produzir mais com menos desperdício, menor pressão por recursos. E esse ponto é decisivo, porque o desafio global não é apenas produzir mais, é produzir melhor, mais proteína por unidade de recurso, mais eficiência por quilo de alimento, mais controle por etapa da cadeia e mais transparência para o mercado. E a nossa quarta agenda é geopolítica, porque alimentos também é poder. Países que dependem de mais importação ficam vulneráveis ao preço internacional, conflito, frete, câmbio, ruptura, logística. Países que conseguem produzir com escala, sanidade, competitividade, ganham relevância. E aqui entra a gente. O Brasil entra exatamente aqui. O Brasil não é apenas um grande fornecedor de proteína animal. O Brasil, meu caro, é uma peça importante no equilíbrio alimentar global. Quer ver por segmento? Avicultura, suinocultura, bovinocultura de corte, leite, ovos, agricultura e todo o ecossistema de insumos, que isso inclui genética, nutrição, ambiente, sanidade, tecnologia. Tudo isso forma uma engrenagem muito maior do que parece. Quando o Brasil exporta proteína animal, ele não exporta só produto, mas exporta um sistema produtivo, exporta capacidade sanitária, exporta logística, exporta tecnologia tropical, Embrapa, saudosa Embrapa, exporta confiança e, claro, exporta também responsabilidade. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a cobrança será maior. E a quinta agenda é reputacional, que talvez seja uma das mais subestimadas pelo nosso setor, pela indústria de produção de proteína animal. O consumidor urbano está cada vez mais distante da produção. Ele vê o produto na gôndola, mas não vê o caminho. Não vê o técnico, não vê o veterinário, não vê o zootecnista, não vê o produtor, não vê a fábrica de ração, não vê o controle sanitário aplicado, não vê a auditoria, a fiscalização, não vê a pesquisa, não vê a gestão. E nesse vazio de percepção, entre as narrativas fáceis, qualquer um pode levar. Algumas legítimas, outras muito distorcidas. E outras completamente desconectadas com a realidade produtiva da cadeia de produção de proteína animal. É por isso que a proteína animal precisa ser melhor explicada. Não com propaganda rasa, não com um discurso defensivo, não sendo reativo, mas com contexto, com jornalismo, com dados, com bastidor, com rosto, com história. Com coragem para reconhecer desafios e maturidade para mostrar avanços. Porque o setor tem desafios. Se tem. Ambientais, sanitários, sociais, regulatórios, de imagem, de comunicação, mas também tem uma capacidade brutal de inovação. E é isso que precisa entrar na conversa pública. A cadeia de produção de proteína animal não pode ser tratada apenas como commodity. Commodity não tem rosto, commodity não tem contexto, commodity não explica o esforço de milhares de profissionais para manter uma cadeia funcionando todos os dias. E aqui está o ponto que ainda muita gente não entendeu. Segurança alimentar não nasce no supermercado, nasce muito antes. Nasce na granja bem manejada, no protocolo sanitário bem executado, na genética bem selecionada, na nutrição bem formulada, na indústria bem auditada, na logística bem planejada, na nossa defesa agropecuária bem estruturada e na comunicação bem feita, na decisão técnica tomada antes da crise. Porque quando o alimento chega à prateleira, muita coisa já aconteceu.
E quando ele não chega, muita coisa falhou antes. Eu vou te dar um toque. Daqui pra frente, eu observaria 5 sinais. Primeiro, sanidade. Países e empresas que dominarem biosseguridade vão ter vantagem competitiva. Segundo, eficiência produtiva. Produzir mais com menos recursos será cada vez mais importante. Terceiro, rastreabilidade e transparência. O mercado vai exigir mais informação sobre origem, processo e responsabilidade. Quarto, eu considero disputa regulatória. As regras internacionais tendem a ficar mais complexas, especialmente envolvendo sanidade, sustentabilidade, bem-estar animal e emissões. E quinto, comunicação. O setor que não souber explicar sua importância vai perder espaço na percepção pública. E percepção pública, hoje, no contexto digital, também pesa no negócio. Pesa no mercado, pesa na política, pesa no consumo, pesa na reputação. Então, quando alguém perguntar por que proteína animal é uma questão de segurança alimentar global, a resposta é simples, porque ela está no centro de uma equação que envolve nutrição, escala, sanidade, comércio, tecnologia, geopolítica e confiança. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta aí, se inscreva-se no canal e compartilhe com quem produz, decide ou move o agro. Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro e esse é o Oi Agro, a voz da proteína animal.